Olá, boa noite. Eu sou a Vânia Munhato de Vasconcelos, aqui de Jundiaí, trabalhando um pouquinho com vocês essa noite. Vim conversar sobre um tema que eu acho útil, é útil para mim, muito útil para mim, inclusive. Se não servisse para mais ninguém esse tema, com certeza ele seria bem aproveitado por mim, por isso que eu estou falando, porque eu acho que muita gente precisa conversar sobre a sua irritação. Vocês vão entender direitinho o porquê deste tema. Então, antes de começar a conversar especificamente sobre o que nos trouxe aqui, nessa reunião que nós estamos fazendo no dia de hoje, nós vamos convidar presenças muito especiais, tão especiais ou mais especiais ainda do que as nossas aqui, porque todos nós somos importantes. Mas nós queremos falar com Deus. Tesouro, obrigado, Senhor, por estarmos com a oportunidade desta vida, neste momento que aqui, com a condição de saúde, a oportunidade de estarmos reunidos em nome de você, Pai, né? Nosso Pai amado, de Jesus, esse nosso irmão mais velho, nosso irmão querido, e na presença dos nossos mentores espirituais, espíritos familiares, anjos de guarda, espíritos simpáticos e aqueles que, curiosos em aprender novos conceitos, novas formas de pensar, de agir, também querem aprender conosco nesta noite. E assim, certos de que Deus, sabendo que nós estaríamos aqui reunidos, sabendo os bons espíritos, nossos protetores, que nós estaríamos aqui focados nesse assunto, eles já chegaram antes, já nos ajudaram com o ambiente, já nos estão abraçando, intuindo, inspirando, protegendo, e eu tenho absoluta convicção disso. Por isso, nesse momento, pedindo a permissão de Deus, nosso Pai Maior, de Jesus e dos bons amigos espirituais, eu dou por iniciada a nossa conversa, o nosso bate-papo de hoje. Muito obrigada, Senhor, que assim seja. Legal, gente, bom vê-los aqui mais uma vez. Vou começar lendo, lendo mesmo, porque eu não falaria melhor do que o Irmão X pelas mãos de Chico Xavier. Ele tem uma história lá na obra Cartas e Crônicas, quando o Irmão X já não estava escrevendo como o seu nome original. Como é, gente? Me deu branco agora. Ai, depois eu falo aí, corta essa parte, porque hoje eu não tô boa mesmo para memória, mas deixa pra lá, gente. Mas é o Irmão X, tá? Irmão X em Cartas e Crônicas do Chico Xavier. Tem um capítulo que tem o seguinte título: Belarmino Bicas. Vocês podem perceber, provavelmente, que é um nome. E aí, o Irmão X está contando isso lá do lado espiritual, psicografia do Chico Xavier, está contando através de Chico, das mãos de Chico, essa história. E aí, o Irmão X conta o seguinte: depois da festa beneficente em que servíramos juntos, Belarmino Bicas, prezado companheiro a que nos afeiçoamos no plano espiritual, chamou-me à parte e falou decidido. Dou uma pausinha. Festa beneficente, não sei se lá ou cá, mas sei que eles estavam ajudando algum grupamento, talvez até uma casa espírita, alguma entidade, e do lado espiritual estavam juntos lá. E aí, o Belarmino chama o Irmão X de lado e fala o seguinte: bem, já que estivemos hoje em tarefa de solidariedade, desejaria lhe pedir um favor. Ante a surpresa que nos assaltou, diz o Irmão X, Belarmino prosseguiu. Soube, Irmão X, que você ainda dispõe de alguma facilidade para escrever aos companheiros lá da Terra, os companheiros encarnados, e eu gostaria de lhe confiar um assunto. Que assunto? Acontece que eu desencarnei com 58 anos de idade, após 20 anos de convicção espírita. Abracei os princípios codificados por Allan Kardec aos 38. E como sempre eu fui muito irracível, ou seja, muito genioso,
Por temperamento, eu organizei desde os meus primeiros contatos com a doutrina consoladora uma relação diária de todas as minhas exasperações, ou seja, de todos os momentos em que eu tive cólera, irritação. Então o Bellarmino foi anotando, desde que ele conheceu o Espiritismo, ele foi anotando, porque ele sabia que era uma imperfeição que ele tinha, que ele ia trabalhar. E aí ele foi apontando a cada uma dessas anotações as causas delas para posteriores estudos. Os meus desconchavos, porém, foram tantas vezes ele se irritou, que apesar dos nobres conhecimentos assimilados da doutrina espírita, ele inconscientemente suprimiu, ele diz assim, eu suprimi inconscientemente 22 anos da cota de 80 que me cabia desfrutar no corpo físico. Ele ia viver 80 e viveu 22 anos menos, regressando pela desencarnação à pátria espiritual na condição de suicida indireto. Somente aqui, e eu aqui é lá na espiritualidade, somente aqui pude examinar os meus problemas e acomodar-me às desilusões. Quantos tesouros perdidos por bagatelas. Sabe o que é bagatela? Coisa que não vale nada. Quanta asneira em nome do sentimento. E exibindo curioso papel, Bellarmino acrescentava: conte o meu caso para quem ainda esteja carregando as bobagens do azedume, do mau humor. Fale do perigo das zangas sistemáticas. Insista na necessidade da tolerância, da paciência, da serenidade, do perdão. Rogue aos nossos companheiros para que não percam a riqueza das horas com suscetibilidades e amus. Explique ao pessoal da terra que mau humor também mata. Foi então que passei à leitura da interessante estatística de irritações que não me furto a satisfação de transcrever. Foi então que passei a ler... isso é a parte ali. Bellarmino Bicas. E aí, gente, vocês vão ter que me dar mais um pouquinho de paciência de leitura. O irmão X coloca lá, Bellarmino Bicas, número de cóleras e mágoas desnecessárias, com a especificação das causas respectivas entre os anos de 1936 a 1956. Sentados vocês estão? Pois é, vamos sentar e nos acomodar, porque algumas coisas aqui podem servir para vocês, como serviu para mim. Vamos lá, serviram para mim. 1811 desgastes, né? Todos serão os desgastes, as irritações, em razão de contrariedades em família. Essas vocês não têm, eu também não tenho, não é verdade? 906 por indispor-se dentro de casa em questão de alimentação e higiene. 1614 por altercações, discussões com a esposa em divergência na conduta doméstica e social. 1801 por motivo de desgosto com os filhos, genros e nora. 11 por descontentamento com os netos. 1015 por entrar em choque com os chefes do serviço. 1333 por incompatibilidade no trato com os colegas. 1012 em virtude de reclamações a fornecedores e lojistas em casos de pouca monta. 614 por mal entendidos com os vizinhos. 315 por ressentimento com amigos íntimos. 1089 por melindres ante o descaso de funcionários e empregados de instituições diversas.
Continua, gente, estão sentadinho, né? 615 por aborrecimento com barbeiros e alfaiates. 777 por desacordos com motoristas e passageiros desconhecidos em viagens de ônibus, automóveis particulares, bondes e lotações. 419 por desavenças com leiteiros e padeiros, hoje nós diríamos alguns outros fornecedores. 820 por malquistar-se ou desgastar-se, né, com garçons em restaurantes e cafés. 211 por ofender-se com dificuldades em serviços de telefone. Nossa, essa é inédita, ninguém aqui tem, tenho absoluta certeza. 90 por motivo de controvérsias em casas de diversões. 815 por abespinhar-se com opiniões alheias em matéria religiosa. 217 por incompreensões com irmãos de fé no templo espírita. 901 por engano ou inquietação diante de pessoas imaginárias ou da perspectiva de acontecimentos desagradáveis que nunca sucederam. Total, 16.386 exasperações inúteis. E aí continua o irmão X dizendo: o apanhado das irritações do prestimoso amigo Bicas. 16.386 dissabores dispensáveis em 7.300 dias. 16.386 em 7.300 dias de existência, e isso por 4 lustros. Um lustro é equivalente a 5 anos, então mais de 20 anos, no caso lá, ele comenta isso, por 20 anos mais belos de sua passagem ao mundo, porque iluminados pelos clarões do Evangelho Redivivo, ou seja, ele fez esse levantamento somente no período em que já havia se convertido espírita. Imagina o que aconteceu antes. Aí, o bendito do nosso amigo, o irmão X, diz assim: cumpro-lhe o desejo de tornar conhecida a sua experiência que, a nosso ver, é tão importante quanto as observações que previnem desequilíbrios e enfermidades, embora estejamos certos de que muita gente julgará o balanço de Belarmino por mera invencionice de espírito loroteiro, de espírito que conta mentira. Então, este é o texto Belarmino Bicas, da obra Cartas e Crônicas de Chico Xavier, ditado pelo espírito Irmão X. Percebem o finalzinho da história? Finalzinho da história, o Irmão X deixa claro que mesmo que muita gente ache que possa ser mentira, que este número seja irreal, ele conta porque ele acredita que essa experiência do Belarmino pode ser muito útil para nós, para que nós nos previnamos, sim, dos desequilíbrios e das doenças, mas não só por meio de outras orientações que, por exemplo, as palestras, o estudo das obras espíritas e muitas outros meios, outras filosofias, outras religiões, nos ajudam a vencer. Mas eu fiz questão de ler tudinho para vocês, porque ler que cada uma dessas coisas aqui tem um número absurdo de consequências e de momentos em que se repete. Se a gente parar para analisar, nós vamos perceber que pode ser que Belarmino ainda tenha feito pouca coisa perto do que nós fazemos. Por exemplo, quando ele falou aqui 211 por ofender-se com dificuldade de telefone, hoje a realidade é de muito mais reclamação, muito mais irritação. Então, nós podemos até dizer: não, eu duvido do Belarmino, eu duvido do irmão X, eu duvido até do Chico ter pego esses números corretos.
Eu vou sentar a partir de hoje, dia 10 de junho de 2021, e farei as minhas próprias anotações, pois eu vou contar um segredinho aqui para vocês bem baixinho. Eu não tenho coragem. Eu não tenho coragem de fazer essa conta não, porque eu sei muito bem das minhas impaciências, das minhas intolerâncias, mas sei também que eu preciso prestar atenção em tudo isso que eu li para vocês e estou explicando, porque nós só nos modificamos quando nós trazemos à consciência aquilo que precisamos melhorar, transformar, modificar. Então, nós realmente necessitamos ficar alertas com relação a essas questões das irritações, das exasperações que nos desequilibram muitas vezes ao dia. E aí, eu trago um outro material, também do Chico Xavier, da obra Agenda Cristã. Desta vez o espírito é do André Luiz, que nos dá no capítulo 38 algumas orientações. E o título deste capítulo 38 é Não Estrague o Seu Dia. E depois, conforme eu for falando aqui, vocês podem até depois parar para refletir, ou depois da frase, ou depois da nossa conversa dessa noite, para pensar assim, será que realmente essas questões todas aqui, se todas essas pontuações do André Luiz, elas realmente estragam o meu dia? Estragariam? Já estragaram? Vamos pensar a respeito? Mas aí o Chico traz a André Luiz dizendo o seguinte: não estrague o seu dia. A sua irritação não solucionará problema algum. Vamos nos questionar. Quando foi que eu fiquei irritado, e aí eu alterei a minha voz, a minha posição física, o meu comportamento, a minha reação, e isso resolveu o problema que estava me irritando ou a pessoa que estava me irritando? Quando foi? Aconteceu alguma vez? Diz André Luiz que a minha irritação não solucionará problema algum. E realmente, se nós formos analisar, cada um tem o poder de analisar a sua própria vida interna, a sua intimidade assim dentro do lar, do ambiente onde convive, e vai perceber. Ele diz que as contrariedades nossas, as suas contrariedades, não alteram a natureza das coisas. Porque é verdade. O que altera a natureza das coisas? Eu ficar bravo, brava, zangado, zangada, eu exigir A ou B? Por que eu é que tenho que exigir isso? Porque sou eu que sou dono ou dona da verdade? Por que eu é que não posso ser contrariado, mas posso contrariar o outro? Porque se tem que ser da minha forma de ser, a coisa acontecer da minha forma, como eu quero, será que a natureza das coisas não vai mudar para todo mundo? Então ele diz, não estrague o seu dia. Os seus desapontamentos não fazem o trabalho que só o tempo conseguirá realizar. Dentre tantas frases que o André Luiz fala aqui, eu gosto dessa, porque nós nos desapontamos muito, nós nos decepcionamos muito, nós temos muitas expectativas de como o outro precisa agir, como o outro precisa reagir, como a situação tem que ser, como as coisas devem acontecer, e não acontece dessa forma. Porque nós não somos absolutamente o único ser humano pensante, dono de todo o poder e vontade, cujo mundo circula à nossa volta. Então, nós precisamos refletir que sim, ficaremos desapontados. Mas quando? Quando nós estivermos com muita expectativa em relação aos outros. O trabalho de transformação do mundo à nossa volta, das pessoas à nossa volta, das situações do mundo à nossa volta, ela acontece através de esforço, sacrifício, trabalho, dedicação e tempo. Quando nós dermos tempo ao tempo, fazendo a nossa parte, realizando aquilo que devemos realizar, mas sem aquela expectativa do para ontem tem que ser do meu modo.
nós não vamos sofrer tanto. Não vamos estragar o nosso dia desapontados porque a transformação que nós esperamos não chegou no outro. Só vocês que me acompanham aqui no Facebook, já perdi a conta de quantos anos eu estou aqui no Facebook. Nem sei mais. Eu já fazia palestra antes disso e eu digo para vocês, eu ainda me desaponto. Ou seja, o trabalho de modificação meu interno, eu que procuro fazer reforma íntima, eu que busco autoconhecer-me, eu que tento aprender o que é autoamor para poder amar direito o meu próximo, eu não consigo ainda me livrar de desapontar-me com as pessoas, com a família, com os amigos, com a vizinhança, com os colegas da jornada de trabalho. Não é verdade? Eu tô falando eu, sim, sou eu, Vânia, mas eu tô falando esse eu genérico, porque eu sei que isso acontece com muita gente e que possivelmente aconteça com vocês. Então, quando ele diz, não estrague seu dia porque os seus desapontamentos não fazem o trabalho que só o tempo conseguirá realizar, imagine se demora para você, se demora para mim, imagine que demora para o outro, que às vezes não é espírita, não porque tenha que ser, mas porque não pensa como você, não enxerga, não visualiza a experiência do mundo como você, como eu, porque é uma pessoa que tem uma outra perspectiva, uma outra ambição, uma outra forma de compreensão, um outro grau de educação intelectual, cultural, um outro meio social, enfim, adianta, gente. Ele diz também, André Luiz, para que nós não estraguemos o nosso dia com o nosso mau humor. Ele fala, o seu mau humor não vai modificar a vida, e é uma grande verdade. Na verdade, talvez eu tenha que corrigir, me perdoe, André Luiz, corrigir rapidamente aqui essa frase, porque essas questões não modificam a vida, às vezes modifica, porque o meu mau humor, digamos o seguinte, muita gente aqui deve ter esse problema, graças a Deus, de todos os meus problemas, este eu posso falar tranquilamente que eu não tenho. Eu acordo bem-humorada todos os dias, todos os dias, todos os dias. Sou muito feliz por causa disso, durmo bem, acordo bem. Então, a pessoa acorda, ou então a Vânia, tá? Eu acordo bem todo dia, mas vamos supor que hoje pela manhã, antes de me preparar para o dia de hoje, para estar aqui com vocês, eu acordei mal-humorada. Sei lá, dormi mal, tive um pesadelo, estava com dor de cabeça, tive qualquer problema que me fez levantar. Acordei muito cedo, o despertador tocou, era engano, o telefone tocou, era engano, me irritou porque me acordou 1 hora antes do meu horário, sei lá. E aí eu fico mal-humorada. O que pode acontecer? Eu não tô querendo dizer que o André tá errado, mas que a gente às vezes estraga sim o nosso dia, porque vai modificar a vida. Eu trato mal o meu marido, eu trato mal o meu filho, eu trato mal o meu cachorro, meus gatos, eu trato mal o meu colega de trabalho que me ligou para falar sobre um negócio. Vai sim, pode modificar na minha vida. Mas o que nós estamos precisando entender com o André Luiz é que tudo isso é um convite a não estragar o nosso dia, porque todas as coisas boas, elas permanecerão boas se nós não cairmos nessas questões de irritação, desapontamentos, contrariedades, mau humor e outras que nós falaremos, mas também não vai tornar a nossa vida nem um pouco melhor se nós não lutarmos contra esses sentimentos. Então, não estrague o seu dia, diz André Luiz, a sua dor não vai impedir, não impedirá que o sol brilhe amanhã, e vai brilhar sobre os bons e os maus. Não deixe a sua dor causar essa pintura cinza sobre o mundo. Não importa, você está sofrendo? Ótimo, mas essa tua dor vai fazer com que o sol não brilhe? Não. A tua dor vai fazer com que os maus não recebam os raios solares? Não. Vai fazer com que algum bom seja privilegiado? Não. Seu mau humor, a sua dor, esse sentimento negativo não vai impedir que o sol brilhe. Por quê? Porque ele é maior do que nós, ele está mais permanente do que nós estamos aqui na Terra. A sua tristeza não iluminará os caminhos.
Ok, eu ajudo as pessoas, o outro faz alguma coisa de bom, o outro colabora. E um dia nós estamos tristes, nesse dia não queremos sair de casa, não quero fazer palestra hoje. Confesso, já aconteceu comigo, de estar muito mal por alguma razão, até tristeza, e dizer, não, hoje eu não tenho condições de fazer palestra. O que a gente tem que fazer? Lutar contra esse sentimento, porque a nossa tristeza não vai iluminar o caminho de ninguém, nem o nosso. Então, quando nós lutamos contra essa tristeza, ou não permitimos que essa tristeza extrapole o ambiente interno da alma, nós conseguimos continuar ajudando o outro, porque o outro também precisa muitas vezes de nós, da mesma forma que nós precisamos, neste mesmo momento de tristeza, que alguém nos sustente, que alguém nos ampare, que alguém nos empurre, que alguém nos dê um colinho para chorar. Então, diz André Luiz, o seu desânimo não edificará a ninguém, não construirá nada, não vai ajudar a empurrar ninguém, não vai tirar ninguém do buraco, da dificuldade, não vai colocar um chão firme para uma pessoa pisar. As suas lágrimas não substituem o suor que você deve verter em benefício da sua própria felicidade. Sim, as nossas lágrimas, você vê, de alguma forma esse texto é tão atual, né? Ele está falando de irritação, contrariedade, desapontamentos, mau humor, coisas que nós realmente vivenciamos cotidianamente, mas ele também está falando de outras coisas muito atuais, como a dor que nós muitas vezes sentimos, a tristeza que muitas vezes sentimos, até mesmo o desânimo de viver, de estar aqui e de estar enfrentando as dificuldades do mundo, e que as nossas lágrimas não substituem o suor para que nós nos tornemos pessoas felizes, trabalhemos pela nossa própria felicidade. E André Luiz permanece nessa linha, dizendo mais um pouquinho, as suas reclamações, ainda mesmo afetivas, sim, é o pai, é a mãe, é o marido, é a esposa, é o filho, são os irmãos, as irmãs, os cunhados, um amigo mais próximo, as suas reclamações, ainda mesmo afetivas, jamais acrescentarão nos outros um só grama de simpatia por você, por mim, por todos nós. Não estrague seu dia. Aprenda com a sabedoria divina a desculpar infinitamente, construindo e reconstruindo sempre para o infinito bem. Nós estamos falando de irritação. E aí André Luiz nos dando todas essas dicas do nosso cotidiano, do nosso dia a dia mesmo, de muitas experiências que acontecem. Se não forem todas, é uma comigo, outra com alguém que está cruzando o meu caminho. Uma aconteceu semana passada, outra aconteceu hoje, outra o mês que vem. A gente tem essas experiências, mas ele nos convida, como Jesus nos convidou, a aprender com a sabedoria divina que perdoa sempre, que desculpa sempre. Eu sei, eu não consigo, vocês conseguem? Nossa, eu melhorei bastante, graças ao bom Deus, a toda a força que eu recebo do alto, que nós recebemos, eu já melhorei. Mas não, eu não consigo ainda desculpar infinitamente. O que eu tenho que fazer? O que nós temos que fazer? Trabalhar em prol do exercício, do amar ao próximo como nos amamos. E aí, entendendo todas as minhas fragilidades, todos os meus erros, as minhas imperfeições, as minhas dificuldades de acertar, eu sou capaz, provavelmente, com esforço, com dedicação nesse exercício, de compreender que o outro também é como eu. Ele também tem imperfeições, ele também falha, ele também tenta. E às vezes ele não tentou porque ele nem percebeu que errou. Então a gente pode dar com o nosso perdão, mas também com o nosso amparo afetivo, com as nossas preces, com as nossas palavras, com um empurrãozinho, uma luz para aquela pessoa perceber que certas imperfeições delas não estão ajudando nem ela, nem ninguém. Então é um exercício de reforma íntima que nós estamos, de certa forma,
promovendo aqui. E tem uma outra mensagem para nós começarmos a alinhavar o desenvolvimento final dessa ideia toda. Nós, no site Momento Espírita da Federação Espírita do Paraná, vocês sabem que eu gosto bastante desse site, sempre trago material de lá. Eles têm um texto chamado Impaciência e Irritação. Eu trouxe um resuminho aqui, um apertozinho no texto, porque são compridos os textos para uma leitura. E também não é o objetivo nosso aqui ficar só lendo. Eu li do Belarmino Bicas porque tinha que ler, né? Mas o resto nós temos que explicar tudo. Então, nesse texto do Momento Espírita, da Federação Espírita do Paraná, ele fala sobre impaciência e irritação e diz que muitas pessoas acreditam de forma equivocada, deve-se dizer, de forma errônea, que os outros ou as situações, tudo fora de nós, tramam, preparam, ajeitam, organizam, constroem tudo que vai contra a nossa paciência. Nós somos pacientes, sabe? De certa forma é mais ou menos isso que a gente vai, num primeiro impulso de fugir da responsabilidade, de dizer, não, mas eu tenho paciência. É que aquela pessoa me tirou do sério. Eu tenho paciência, mas aquele ocorrido, aquela situação acabou com a minha paciência, me desgastou muito. Só que, se nós analisarmos bem, é bem provável que nós possamos, da mesma forma que o Belarmino fez, colocar numa listinha e dizer assim, eu tô vendo aqui que eu não sou assim tão paciente. Eu me irrito com uma certa facilidade, eu me exaspero muito facilmente. E aí, quando a gente para pensar no assunto, o que a gente tem que ver? Será mesmo que eu me irrito muito? Porque o fulano A, o Beltrano B, o ciclano C, ou a situação A, B ou C é que provocam isso em mim? Ou será que eu realmente não sou paciente, não sou tolerante, não sou uma pessoa predisposta a perdoar, a me dedicar a desenvolver algumas virtudes em prol do meu próximo e por conta disso tudo me irrita, tudo me exaspera. Talvez eu não me irrite tanto com a telefonista, a pessoa lá do telemarketing, no telefone, como eu mencionei algumas vezes, porque é uma coisa muito, muito próxima de mim, muitas pessoas reclamam disso. Mas eu posso ser mais irritante ou mais irritável com outras situações. Será que não sou eu que sou impaciente mesmo, intolerante? Será que são os outros? O mundo, diz esse texto do Momento Espírita, nos fazendo pensar, e é uma coisa que a doutrina nos faz refletir muito. O mundo, ele tá cheio de coisas que acontecem fora da nossa vontade. E se tem uma coisa que acontece todo momento no mundo, é o inesperado. Eu espero uma coisa, acontece outra. O inesperado, às vezes, é uma coisa que a gente já podia imaginar, mas tem coisas inesperadas que são realmente impensáveis. Ou será que no mês de junho, no dia 10 do mês de junho do ano de 2019, nós diríamos que 2 anos depois nós estaríamos com 1 ano e meio praticamente de pandemia? Alguém já tinha ouvido falar, ou melhor, pensado numa pandemia? Como reagiria? Como seria o seu medo da morte? Como seria o seu medo da doença? Como você se protegeria? Como você reagiria perante o outro? A gente não pensava. 2 anos, hein, gente? 2 anos. É inesperado? Para nós, aqui, réis mortais, talvez para um cientista não, mas para nós era. Então, o inesperado acontece. Adianta se irritar com o inesperado? Adianta se irritar com aquilo que acontece e não é desejado? Adianta se irritar, se exasperar, perder a paciência com aquilo que a gente nem imaginou que podia acontecer? Não é só inesperado, eu nem pensei, não cogitei nessa bobagem. Nós não somos donos da verdade, a gente age como donos da verdade, como dono da certeza, como proprietários da vontade do outro, que tem que fazer como eu digo, porque eu sei, gente, eu estou dizendo para vocês têm que fazer o que eu falo.
É claro que isso é um grande equívoco da parte de todos nós. Nós vemos dessa forma quando nós esperamos demais, esperamos o inesperado não acontecer, o indesejado não acontecer e que só o que a gente planejou aconteça, nós vamos ter expectativas frustradas. E com a frustração cresce nas almas irritadiças, cresce a maior potencialização dessa irritabilidade, desse despejar de amargura, de mau humor, de desgosto e outros sentimentos negativos e agressivos que a gente despeja no mundo e nas pessoas à nossa volta. Nós devemos, conscientes de que essa vida é assim, conscientes de que estamos aqui para aprender, amadurecer, nos converter em seres humanos melhores, em almas melhores, para quando chegar a nossa vez, que pode ser daqui a pouco, amanhã, daqui a 1 ano, 5 anos ou 10 anos, ou 80 anos, dependendo da idade, 50 anos, sei lá, nós temos que estar preparados para não cair na tentação de nos irritarmos. É importante isso, e o Belarmino Bicas, nessa historieta que o irmão X contou lá no começo, que a gente entenda que a irritação é mais um dos fatores de adoecimento físico e mental. Porque quando nós nos desequilibramos, nós acabamos exagerando com a nossa saúde. E não adianta, a gente só vai conseguir não adoecer, não se tornar suicida, inconsciente, se nós nos salvarmos de muitas das imperfeições que nós alimentamos dentro do nosso ego. Por exemplo, a gente diz que ama e sente ciúmes. Esses dias aí eu estava fazendo um estudo sobre ciúmes com um grupo espírita. Depois eu vou compartilhar esse outro estudo lá no meu canal no YouTube. Mas, falando sobre isso, então a gente diz, eu amo, então tem que sentir ciúmes. Aí os ciúmes te dá dor de estômago, te dá todo tipo de infelicidade, de tortura. Percebem como nós precisamos ter mais sentimentos positivos e lutar contra essas imperfeições? Nós temos exemplos corriqueiros. Enfrentar um trânsito congestionado é uma loucura na vida de muita gente. Só que a gente já sabe que se sair em determinado caminho, em determinado horário, em determinado dia da semana, você vai provavelmente encontrar um grande fluxo de veículos. Então, você não quer passar nervoso? Sai 1h30 antes e pronto. Aí você não vai ficar nervoso, não vai ficar irritado, não vai meter a mão na buzina, não vai xingar o motorista, não vai cortar a frente. Supermercado, banco, shopping, filas, quantas filas? Nossa, eu detesto fila, fila me irrita, fila acaba comigo e começa a te dar aquela dor de estômago e você diz, eu quero ir embora, não tenho mais prazer de ficar aqui, e a família toda esperando na fila do cinema, não tem cinema agora, né? Tá meio chatinho. Tá tendo devagar, mas e aquelas longas filas do cinema? Por exemplo, meu filho adora Star Wars, tem fila enorme do cinema, aí você vai brigar por causa da fila e estragar o teu momento com o seu filho, com a sua família, e as decepções com o próximo, que você não tem, nem consegue lidar com ele, porque você diz assim, olha, eu tô sendo bem legal, eu tô sendo bem razoável, eu tô falando no tom de voz esperado, eu tô escrevendo com as caretinhas certas, e mesmo assim não deu certo, e a pessoa falou alguma coisa que você percebe, ai, que pessoa chata, que pessoa difícil, que pessoa que não compreende os meus esforços, os meus sacrifícios, só que eu também não estou vendo essa pessoa do outro lado. Como é que ela está reagindo? De repente ela só escreveu uma frase que não tinha conotação nenhuma, mas a minha intolerância, a minha imperfeição, a minha irritação foi despertada. Expectativas de não receber aquilo que queria, do jeito que a gente queria. São situações que a gente se permite viver, se permite sentir e que faz com que nós percamos a paciência. Somos nós que permitimos. Então a gente já vai perguntar o que a gente perguntou lá no começo. Será que a nossa irritação já resolveu de verdade algum problema? Ou será que só causou dor de cabeça e outros problemas de relacionamento ou de situações sociais no nosso meio?
Tem nessa mesma história, desse mesmo texto do Momento Espírita, eles arrematam com um questionamento bem legal. Ele diz que um homem perguntou ao trabalho qual o elemento mais resistente que o trabalho encontrou, e ele responde, o trabalho responde ao homem, a pedra. E a água que passava por perto, correndo ao derredor da pedra e do homem, escutou a conversa e absolutamente em silêncio descobriu um meio de pingar na pedra. E em algum tempo abriu-lhe grande brecha através da qual a água podia passar de um lado para o outro. Sabe o ditado popular? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então o homem anotou o acontecimento e perguntou para a água qual foi o instrumento que ela utilizou para realizar aquele prodígio, para ele uma verdadeira mágica. E a água, humilde, nosso exemplo maior neste momento, respondeu simplesmente: foi a paciência. Sim, foi a paciência. Então, quando vocês perceberem a irritação em vocês nascendo, surgindo aquele vulcão, aquele turbilhão, querendo explodir através do seu coração palpitando, suas mãos fechadas, a sua boca prestes a reclamar, a xingar, a gritar, arrancar o cabelo, vocês pense em alguns conceitos que eu fecho dizendo aqui para vocês. Orgulho está envolvido, que é aquele sentimento de grande satisfação com o meu próprio valor, com a minha própria honra, é totalmente diferente de auto-amor. O orgulho me atrapalha para conseguir ser paciente, para não me irritar. E o melindre, parente muito próximo do orgulho, que é aquela disposição que nós temos de nos ofender. Qualquer coisa que me dizem eu me ofendo, qualquer coisa eu me ressinto, geralmente coisa insignificante, tá? Qualquer coisa eu fico toda sensível. Expectativa, que é aquela situação de que nós estamos esperando alguma coisa acontecer em determinado momento, vinda de determinada pessoa ou situação, e aí não acontece, nos frustra. Impaciência, o contrário do que a água faz, aquela incapacidade de nós, de repente, sofrermos sim por algumas coisas que acontecem no nosso cotidiano, na nossa vida, nos nossos relacionamentos, sem se desesperar. E que nós temos essa impaciência é uma forma de dizer também que a gente não se resignou, que nós estamos incomodados. Então, orgulho, melindre, expectativa e impaciência são palavras que eu conceituo através do dicionário do Google com vocês aqui, para dizer, eu acredito piamente que estes conceitos são parceiros e amigos da irritação. Eu digo para vocês, para fechar, nossa reforma íntima é verdadeiro caminho para o céu. Eu e vocês queremos ir para um lugar melhor depois da encarnação, assim como queremos ter a melhor qualidade de vida. Nós podemos melhorar a qualidade da nossa vida aqui, das coisas que vivemos, experimentamos, dos nossos relacionamentos, se nós não nos irritarmos tanto. Conhece-te a ti mesmo, faz reforma íntima, tenta perdoar e tolera mais e mais e mais. A nossa irritação não solucionará problema algum, tá bem? Espero ter sido útil para vocês. Hoje, para quem percebeu, eu me dedurei um monte. Eu não sou irritada, eu não sou brava, mas eu tenho os momentos aí, gente, que eu não quero nem que vocês conheçam minhas irmãs, porque se botar minhas irmãs na pauta, aí vocês vão ver, nem assisto mais palestra da Vânia. A Vânia não é exemplo. Eu falo isso com tranquilidade porque eu acredito uma coisa, que o palestrante espírita, pela técnica, ele não pode falar dele mesmo. Mas, gente, tem coisa melhor do que dizer para vocês, eu venci determinada imperfeição ou eu tenho determinada imperfeição e estou trabalhando? Eu sou uma pessoa muito transparente, eu não tenho problema, às vezes eu não vou ficar contando, mas eu não tenho problema em responder. E nesse momento, eu queria fechar dizendo isso, sabe por quê? Porque quando eu fui escolher o tema para vocês, eu não estava conseguindo escolher o tema. Eu estava irritada, sério mesmo, gente. Só que eu não tinha percebido que eu estava irritada. E aí eu costumo orar, eu bato um papo com Deus toda vez que eu estou me sentindo assim com dificuldade. Eu falo, ó, Deus, dá uma força aí, eu preciso fazer um tema
Queria fazer um tema que fosse legal, que fosse útil para o momento presente, que pudesse ajudar as pessoas e também sempre me ajuda, porque eu sei que a primeira pessoa que me escuta sou eu mesma, através dos meus ouvidos. E aí eu fiz eu estava procurando um tempo e não estava batendo o assunto. Sério, gente, é verdade. E aí eu peguei e fiz essa prece. E eu estava trabalhando já um determinado material que eu fui pesquisar. Bati o mouse no link, abriu. Irritação. Falei, tá ok, entendi o recado, é pra mim também. Então, se é pra mim também, pode ser que seja bom pros outros, com certeza é bom pra mim. E eu espero que a partir de hoje, nem eu, nem vocês, ninguém fique tão irritado facilmente. E pra fechar, prece. Prece de encerramento. Se vocês quiserem pegar a sua aguinha, eu acho que a prece de hoje ela é uma prece muito boa, porque eu não vou fazer a prece como eu ensino através do que o Espiritismo ensina. O Espiritismo ensina que o negócio é sair do coração, mas tem certas palavras que tocam de verdade a nossa alma. E eu estava, por acaso, essa semana anteontem eu acho, eu recebi um videozinho que seria de um rapaz, pelo que eu percebi, que é uma espécie de youtuber, mas ele trabalha com conceitos da yoga e de meditação, etc. E aí esse rapaz, ele mandou, esse rapaz fez um videozinho curto, e ele mandou esse vídeo, alguém me mandou esse vídeo e eu adorei. Tem uma musiquinha de fundo, tem umas imagens bonitas e ele falando com uma voz gostosa. Não sei se eu vou conseguir fazer a voz gostosa que o rapaz fez, mas eu quero trazer para vocês e pedir que vocês fechem os olhinhos e só escutem as palavras e tentem construir as imagens dentro da mente de vocês. É isso que eu estou fazendo, porque essa é uma prece muito bonita que esse rapaz chamou de oração de agradecimento à existência. Eu, obviamente, não vou fechar os meus olhos, mas nesse momento eu convido a todos vocês a fecharem seus olhinhos, se internalizarem de novo, dizendo assim, show irritação, show impaciência, e que eu mergulhe agora no fluido cósmico universal com o máximo de mim, com os bons espíritos que estão ao meu lado, com todos os meus melhores pensamentos, para que nós vamos ler, ou melhor, ouvir e pensar e sentir agora. Oração do agradecimento à existência. Eu agradeço ao universo por me dar a oportunidade de estar aqui nessa vida, nessa encarnação, nessa existência, nesse corpo, por poder expressar a minha divindade através do amor que sou e por contribuir para a composição dessa bela realidade da qual faço parte. Eu me perdoo por todos os males que cometi, consciente ou inconscientemente, a todos os seres que partilham desse momento da existência comigo. Eu me redimo por todos os pensamentos, palavras e atitudes que vão contra a verdade daquilo que sou, daquilo que tudo é, o amor. Eu agradeço por todos aqueles que já cruzaram ou cruzarão o meu caminho. Agradeço pelos amigos, pelos amores, pais, irmãos, homens, mulheres, crianças, idosos, conhecidos ou desconhecidos. E reconheço que nossas vidas precisavam se encontrar nessa jornada terrena por razões superiores à minha limitada compreensão. Eu rogo para que a minha mente se mantenha clara e o meu coração puro, e para que as minhas palavras e atitudes gerem nada além de clareza e oportunidade de aprendizado amoroso para mim e para todos os meus semelhantes. Eu oro para que os meus dias sejam sempre fluidos e os meus pensamentos livres da dúvida
dúvida, da inveja, da raiva, da preguiça ou do medo e da irritação. Eu agradeço ao universo por habitar nesse lindo planeta fértil e abundante de infinita diversidade de fauna e flora, que me protege e abençoa com os seus alimentos, ar, água e recursos necessários para a minha sobrevivência e curta passagem por aqui. Sou grato ao Divino por me presentear com este corpo magnífico, verdadeiro milagre que me permite experienciar a vida, sentir sensações, transformar ideias em ação, expressar o amor, partilhar aprendizados e dar forma ao que antes não possuía. Agradeço por existir da forma como sou, com minha mente, corpo e coração, da forma como são, e reconheço a importância do meu lugar nesse infinito quebra-cabeça chamado realidade. Que todos os seres possam partilhar do meu amor, da minha bondade, da minha alegria, da minha sabedoria e dos meus méritos. Que todos os seres sejam livres e felizes. E ele encerra dizendo Hari Om, que é um termo que eu pesquisei, que é um mantra universal que remove o sofrimento. Que essas palavras, que não tem nada, não se vieram do espiritismo, mas tem tudo de espírita também, elas venham para nos mostrar a bênção que é sermos vivos como espíritos, estarmos aqui, nós somos imortais, estarmos aqui mortais carnais, mas com um instrumento abençoado, vivemos num planeta maravilhoso como este, que a gente consiga manter o prumo, a fé, a força, a coragem e desenvolver o amor para que nós soframos menos, amemos mais e levemos mais alegria e paz por onde nós passarmos. É o meu convite desta noite a vocês. Espero de todo o meu coração que os seus mentores, os seus companheiros da espiritualidade aí toquem o seu coraçãozinho nessa noite, nesse momento, e vocês possam levar toda uma gama imensa de vibrações de luz, de amor, de paz e de alegria, de saúde para os próximos dias e tempos futuros. Deus abençoe muito, muito obrigada mais uma vez pela presença. Que assim seja. Graças a Deus e a Jesus. Beijo no coração. Gente, boa noite.